E aí, meu povo, prontos para mais uma aula? Então hoje, nossa 11ª aula, a gente está praticamente aí finalizando essa parte inicial, tá? Mas antes de eu entrar na aula aqui, bater um papo rápido aqui com vocês, tá? Eu venho acompanhando aí os comentários e vi que para algumas pessoas o áudio não ficou tão bom, tá? Tem gente dizendo que tá bom, tem gente dizendo que não tá bom. Então a partir da aula de hoje eu estou implementando um microfone novo e eu queria logo depois o feedback de vocês, se o áudio agora melhorou, se não melhorou, para eu ir ajustando aqui e tentar ir melhorando a aula da melhor maneira possível, tá? A ideia é que o áudio fique bom e que o vídeo fique bom para todo mundo, tá? Então a partir da aula de hoje eu estou com o microfone novo e peço aí que vocês me deem esse feedback, se melhorou, se não melhorou, tá? Considerando minha voz também, que eu estou um pouco rouco, tá? Estou vindo de uma gripe bem forte, mas eu acho que vai dar aqui para o áudio ficar melhor e a gente continuar transcorrendo o curso aqui sem nenhum problema, tá bom? Então não esquece depois de lá dar uma curtida, compartilha o vídeo e me dá o feedback lá. Pessoal, professor, melhorou, não melhorou? Professor, acho que é melhor fazer isso. Que aí vai ajudando bastante a gente daqui também, tá? E aí a gente vai melhorando cada vez mais nossas videoaulas. Vocês estão bem? Tá tranquilo? Então, ó, estamos só no comecinho dessa jornada, tá? Então essa ainda é a parte inicial. A gente ainda vai ver muita coisa por aqui. Estamos ainda na nossa 11ª aula, tá? Então, vamos continuar aqui falando dos princípios informadores da Previdência Social. Então, o que a gente fez na aula anterior? Se você não assistiu, volta lá e dá uma olhada. A gente passou pelos princípios da Seguridade Social, que estavam lá no 194, no parágrafo único. Fomos lá, desfilamos por ele, hoje a gente vai olhar alguns princípios informadores que são ali intimamente ligados com a Previdência Social, que é a área que a gente mais vai ver vídeo aqui, que a gente mais vai estudar aqui, tá bom? Então, bastante atenção aqui. Hoje a gente vai falar dos informadores, os princípios que a gente vai ver aqui, eles despencam em provas, tá? Eles despencam, ele cai muito, uns com maiores incidências e outros com menores incidências. Por isso que é tão importante. Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando do que eu chamo de coração do nosso sistema, o princípio da solidariedade. Então, olha o que eu trouxe aqui para vocês, ó. Traduz o verdadeiro espírito da Previdência Social, que visa a proteção coletiva, na qual as pequenas contribuições individuais geram recursos suficientes para a criação de um manto protetor sobre todos, viabilizando a concessão de prestações previdenciárias em decorrência de eventos pré-estabelecidos, construindo assim uma sociedade livre, justa e solidária. Então, tanto é que ele está encapsulado aqui no artigo 3º, inciso 1 da Constituição, e no caput do 195. A solidariedade impede a adoção de um sistema de capitalização pura em todos os segmentos da Previdência Social, em especial no que diz respeito aos benefícios não programados, pois o mais afortunado deve contribuir com mais, tendo em vista a escassez de recursos e contribuições de outros. Tá? Então a ideia aqui é o quê? Uma contribuição, um pouquinho de cada um, a gente vai juntar pequenas contribuições do bolo, vai juntar essas pequenas contribuições, vai criar um bolo grande de contribuições, e esse bolo grande de contribuições vai fazer a proteção da sociedade como um todo. Por isso que ele fala aqui que vai garantir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, essas pequenas contribuições que a gente junta vai fazer um bolo maior, e esse bolo maior vai ser um campo protetor que vai proteger todo mundo, tá? Indo de encontro ao sistema de capitalização, que é um outro sistema que é utilizado também para a captação de recursos, para a concessão de benefícios, tá? Então esse é o princípio da solidariedade. Cada um contribuindo um pouquinho, a gente vai juntar um pouquinho de todo mundo, vai virar um pocão e vai causar a proteção social de todos, fazendo a nossa evolução social, tá? Muito bonito no papel, né? No papel é muito bonito. Vamos lá. Reciprocidade entre regimes previdenciários. Esse princípio aqui é importante, tá, pessoal? Não só para a prova de concurso, mas para a vida. Vamos dar uma olhada, ó. Apenas se aplica tal reciprocidade ao direito previdenciário, não se aplica aos outros ramos da Seguridade. Está em harmonia com o artigo 201 da Constituição, que seu parágrafo 9º estabelece. Olha só agora, vamos lá, ó. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca de tempo de contribuição entre o regime geral e o regime próprio, e destes entre si observada a compensação financeira de acordo com critérios estabelecidos em lei. Então, olha só, você que está estudando aí em casa, está estudando, vai passar no INSS e trabalha lá de carteira assinada, você é um CLT, trabalha lá no regime geral ou contribui para o regime geral de alguma outra maneira. O que ele está dizendo aqui? Imagina o seguinte, você foi lá não, você vai passar no INSS e aí vai se tornar estatutário.
vai deixar de ser do regime geral. E as contribuições que você fez com o regime geral? Vai te ajudar para você se aposentar no regime próprio, lá do INSS? Esse é o X da questão. Então, o que preconiza aqui a reciprocidade entre os regimes? Você contribuiu para algum regime, essa contribuição você consegue levar ela para o outro regime e aproveitar essa contagem de tempo de serviço. Então, se você tem aí 5 anos, 10 anos de regime geral, quando você for lá para o regime próprio lá do INSS, o que você vai fazer? Vai pedir uma certidão de tempo de contribuição e vai averbar ela lá no regime próprio do INSS. E vai poder aproveitar esse tempo lá no regime próprio, que será o seu novo regime, sua nova casa. Entendeu? Então, aonde você contribuiu, tem que ter contribuído. No regime que você tiver vertido contribuição, você consegue puxar esse tempo e aproveitar ele nesse novo regime que você está. Legal? Então, essa aqui é a ideia aqui da reciprocidade entre os regimes. Veja como isso é importante. Então, se amanhã quando você tomar posse lá no INSS, for para o regime próprio, o que você tiver de regime geral não vai estar perdido, tá? Você vai poder aproveitar ele sem nenhum problema. Então, isso é muito importante. Seguimos, contributividade. Esse é um dos princípios aí mais batidos de prova, hein? Vamos lá, ó. A Previdência Social apenas considerará os seus benefícios e serviços aos segurados e seus dependentes que se filiarem previamente ao regime previdenciário, sendo exigido o pagamento de tributos classificados como contribuições previdenciárias. Haja vista se tratar do único subsistema da Seguridade Social com natureza contributiva direta. A gente já viu isso. Para eu usar a Previdência, eu preciso contribuir. Para eu usar a assistência, eu não preciso contribuir, mas eu preciso ser necessitado. E saúde é para todo mundo. Eu bati isso aí lá atrás, se esqueceu, volta lá no vídeo. Eu venho batendo isso aí insistentemente com vocês. Seguimos lá no 201. Ó. A Previdência será organizada sob a forma do regime geral da Previdência de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Olha só, pessoal, esse caráter contributivo e filiação obrigatória, a gente vai ter uma aula só para falar disso, tá? Na aula número 13. Já nas cenas dos próximos capítulos, a gente vai falar muito disso. Da filiação e da compulsoriedade ali da contribuição, tá? Já. Observado critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma da Lei A. Então é isso, o caráter contributivo. Pessoal, tem que contribuir. Previdência Social é para quem contribui. Nunca esqueça disso. Previdência Social é para quem contribui. Tá? Vamos lá. Equilíbrio financeiro e atuarial. Este princípio está previsto na cabeça do artigo 201, determinando que a Previdência observe critérios que preservem o seu equilíbrio financeiro e atuarial, a fim de assegurar a incolumidade das contas previdenciárias para as presentes e futuras gerações. A Previdência será organizada sobre a forma de regime geral, de caráter contributivo e filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Tem que ter um equilíbrio nas contas, pessoal, porque não pode faltar dinheiro, né? Vai faltar dinheiro aqui, como é que vai pagar os benefícios? Como é que vai atender a população? A população está contribuindo, está entrando dinheiro, está saindo dinheiro, então cabe o quê? O Estado criar mecanismos ali para o quê? Para manter o equilíbrio das contas. Um mecanismo muito utilizado é o quê? É as reformas da Previdência. Se você olhar aí para trás, a gente já teve várias reformas da Previdência. Então esse é um mecanismo de buscar equilíbrio financeiro. Outro mecanismo é o quê? Tornar o Estado mais eficiente. Então, os processos administrativos envolvendo benefício, tornar ele mais eficiente para impedir fraude, impedir outros problemas que, infelizmente, acontecem. Tá? Uma outra maneira, aumentar a base de financiamento. Você aumenta a base de financiamento, você também vai captar mais recursos, isso também vai ajudar no equilíbrio financeiro. Tá? Então, tudo isso é muito importante. Lembrando que não pode faltar dinheiro aqui. Essa é uma parte muito sensível para a sociedade. Tá? Lá nas aulas de financiamento, aí a gente vai voltar, a gente vai falar muito de equilíbrio financeiro, tá bom? Vamos seguindo. Contrapartida, outro princípio batidíssimo de prova. Se eu fosse você, esse aqui é um que a gente pode, para não perder o costume, colocar o que lá? IPC, pessoal, de importante pra caramba. Essa é outra figurinha que é muito, muito, muito batida de prova. Então vamos lá, ó. Pode vir na prova contrapartida, pode vir na prova pré-existência de custeio, e na última prova da CESP, a CESP chamou isso aqui, ó, de precedência da fonte de custeio. Então ele se referiu a esse benefício como precedência da fonte.
Então, muito atento aí. É a mesma coisa, dita de maneira diferente. Então, vamos lá. Nenhum benefício poderá ser criado, majorado ou estendido sem a fonte de custeio prévio. Este princípio visa o equilíbrio atuarial e financeiro do sistema securitário, como a gente acabou de ver. O benefício demanda custeio, assim como a contribuição exige algum benefício. Nenhum benefício poderá, e vamos lá no 195, parágrafo 5º, lá na frente a gente vai olhar esse 195 todo, tá? De ponta a ponta. Ó. Nenhum benefício ao serviço da Seguridade poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. O que é importante você entender aqui, pessoal? É uma via de mão dupla. Para eu ter um benefício, eu preciso de um custeio, dizer da onde vai vir o dinheiro. Se eu crio um custeio, eu vou vincular esse custeio a um benefício. Então, custeio requer benefício, benefício requer custeio. Custeio, benefício, benefício, custeio. Por isso, contrapartida. Entenderam aí? Muita atenção com isso. Destaquem bastante esse dispositivo. Esse dispositivo ele é muito comum em prova e ele é muito importante. Tá? Seguimos, pessoal. Vamos em frente. Ó. Garantia do benefício não inferior ao salário mínimo. Então, é assegurado constitucionalmente que nenhum benefício do regime geral que substitua o rendimento do trabalho tenha valor inferior ao salário mínimo. Avanço que dobrou muitas aposentadorias rurais que tinham a renda equivalente a meio salário no anterior regime. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Então, isso aqui é mais importante. Lá na frente ainda está distante. Quando a gente vir batendo nos benefícios, a gente vai ver que tem benefício que o valor dele é inferior ao salário mínimo. Diante do que está aqui, pode ou não pode? Pode, pessoal. Desde que esse benefício não esteja substituindo o salário do trabalhador, não esteja substituindo o rendimento dele. Agora, a partir do momento que substitui o rendimento dele, aí acabou, ele não vai poder ser inferior ao salário mínimo. Durante a reforma da Previdência de 2019, a gente teve uma grande discussão envolvendo isso, tá? Porque uma parte dos parlamentares queriam a diminuição ali para meio salário mínimo dessa questão do benefício. E aí, depois de muita discussão, acabou que foi garantido aqui a renda de, no mínimo, um salário do benefício quando estiver em substituição ao salário do trabalhador. Graças a Deus, essa regra aqui foi mantida, ela não foi derrubada. Tá? Então, muita atenção com isso. Isso não quer dizer que todo benefício é de, no mínimo, um salário mínimo, não. Eu tenho que olhar o caso concreto, olhar a situação e falar, está substituindo ou não a renda do trabalhador? Se estiver substituindo, no mínimo um salário. Não está substituindo? Pode ser inferior ao salário. Tá? Então, mais esse destaque aí, isso é muito importante. O tempo rege o ato, né? Tempus rege actum, pessoal. Vamos lá, vamos ver o que diz aqui, ó. Trata-se de um princípio geral do direito que pontifica que os atos jurídicos deverão ser regulados por lei vigente no momento da sua realização, normalmente se aplicando os novos regramentos que lhes são posteriores, salvo previsão expressa em sentido contrário. Embora não esteja explicitamente previsto na legislação da Previdência Social como princípio explícito, entende-se que ele integra o seu rol, sendo muitas vezes usado para definir o regime jurídico dos benefícios previdenciários, pois deverá ser aplicada a lei vigente na data do nascimento do direito à prestação previdenciária. Essa parte aqui é o mais importante, pessoal. Deverá ser aplicada a lei vigente na data do nascimento do direito à prestação previdenciária. Imagina você lá o que aconteceu em 2019 com a famigerada reforma da Previdência. Então, a pessoa está ali chegando, ela está quase atingindo os requisitos para aposentadoria. Imagina, está quase atingindo. Aí ia vir a reforma da Previdência e ia alterar tudo. É claro que ela ia traz umas regras de transição, mas ela vem e causa uma grande mudança do regime. O que está dizendo aqui que o do tempus rege o ato? Se eu preencho os requisitos para a concessão daquele benefício, mesmo que venha uma lei depois e altere as concessões ali, altere os requisitos para que eu tenha direito àquele benefício, essa lei não pode me atingir. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Então preste bastante atenção, eu tenho que ter preenchido todos os requisitos. Por exemplo, no regime anterior, antes de 2019, o homem, para se aposentar por tempo de contribuição, ele precisava ter 35 anos de contribuição. Então, se ele tivesse 35 anos, ele já podia se aposentar. Aí veio a reforma da Previdência. Então, se antes da reforma da Previdência ele já tivesse os 35, o tempo rege o ato. A reforma da Previdência não poderia ser aplicada a ele. Agora, se ele veio a reforma da Previdência e ele tinha 34 anos e 6 meses, a reforma ela vai atingir ele. Infelizmente é assim.
tá? Porque ele ainda não tinha preenchido os requisitos. Não é o caso da gente falar aqui de tempos reais de ato, tá? Naturalmente ele ia ser atingido ali por uma das regras de transição, que foram várias ali que foram criadas. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Automaticidade das prestações. Essa aqui é uma regrinha também bem interessante. Ó. Estatutos serem devidas às prestações previdenciárias, mesmo na hipótese de não pagamento das contribuições, quando a responsabilidade tributária pelo recolhimento for das empresas tomadoras dos serviços, o que ocorre no Brasil com os segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais prestadores de serviços à pessoa jurídica. Assim, se uma empresa não recolhe as contribuições previdenciárias do seu empregado, o INSS deverá deferir o benefício, não podendo alegar a mora da empresa, devendo a Secretaria da Receita Federal do Brasil proceder à cobrança das contribuições em atraso, caso ainda não decaídas. Pegando o exemplo aqui, pessoal, da empresa e o empregado. O que acontece? É a empresa que faz a retenção da cota previdenciária do empregado, ela enfia lá no contra-cheque. Se você olha lá, pega um contra-cheque aí, se você for trabalhar de CLT, e olha lá onde está escrito INSS. Então a empresa faz a retenção e vai fazer o pagamento. Então, se ela não pagar, como ela é a responsável tributária, você não pode ser prejudicado. Tá? Então ele fala de automaticidade da prestação. O INSS concede o benefício para você e vai a empresa lá, a Receita Federal, que vai brigar lá com a empresa, porque ela não pagou, pagou metade. Eles vão se discutir lá. Você que não pode ser prejudicado porque você não é o responsável tributário. Não é você que faz ali a retenção. Você já recebe o contra-cheque com desconto. Tá? Então, bastante atenção com isso aí. Não é porque a empresa não pagou que você não vai ter o direito. Tem que ser concedido o direito a você e a Receita Federal e a empresa que vão se entender lá, tá? Em relação a essa parte de custeio. Seguimos, pessoal. Territorialidade da afiliação. Esse aqui caiu até no último concurso agora, né, do INSS. Ó, em regra, todos aqueles que trabalham no território brasileiro e não são filiados a regime próprio de previdência deverão ingressar no regime geral na condição de segurado obrigatório. Então, se eu estou trabalhando por dinheiro, não estou em regime próprio, não estou em regime especial, eu vou direto para o regime geral da Previdência. É a regra geral. Tá? Apenas em hipóteses excepcionais, o princípio da territorialidade da filiação foi afastado, pois há justificáveis casos pontuais em que pessoas que trabalham no Brasil não serão segurados obrigatórios do regime geral. A gente vai ver isso a partir da aula 14 e aula 15. Tá? Bem como há trabalho no exterior que gera afiliação ao regime previdenciário brasileiro. Hoje a gente vive num mundo muito globalizado, né, com uma dinâmica muito grande. Então, o que ele está falando aqui de territorialidade? A regra é a pessoa trabalhou aqui, não está em regime próprio, não está em regime especial, ela vai para o regime geral. Isso não impede que a pessoa trabalhe fora e continue contribuindo no regime geral aqui dentro. Essa é a exceção, tá? Então, a regra de trabalhar aqui e contribuir aqui, ela não é absoluta. Assim como a gente tem gente trabalhando aqui também, contribuindo para regime fora. Tá? Isso é muito comum nas embaixadas. A gente vê aí gente trabalhando na embaixada, que trabalha na embaixada aqui dentro e está contribuindo para o regime de outro país. Tá? É possível? É possível. Não é a regra geral, mas é plenamente possível que isso aconteça. Tá bom, pessoal? Com isso a gente finaliza a aula de hoje. Tá? Peço que se inscreva, curta, compartilha, tá? Deixe o seu comentário. Quanto mais vocês interagirem, dá para ripar o vídeo também. Então dá uma ripada lá no vídeo, que vocês impulsionam para mim na divulgação, me ajuda bastante, tá bom? Quanto mais vocês comentam também, mais o vídeo aparece para mais pessoas, tá? Depois me dá o feedback do áudio, me desculpa pela voz, estou um pouco rouco, tá? E até o próximo vídeo.